entidade nacional e uma categoria com atuação em todo o Brasil. A relação entre a Contraficute e os bancários é de uma simbiose perfeita, um ganha-ganha por meio do qual a unidade nacional fortalece a luta dos trabalhadores, e assim se fortalece também. Essa simbiose existe desde a origem de tudo, há mais de 4 décadas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, Contraficute, foi criada há mais de 20 anos, em janeiro de 2006, numa assembleia realizada em Curitiba, Paraná. Nós conseguimos intensificar a discussão do papel social do sistema financeiro, questionar a lucratividade dos bancos, questionar a especulação financeira e a gestão da dívida pública. Foi um período muito intenso de debates muito significativos, em permanente interação com o Congresso Nacional e também articulando outras categorias para discutir o papel social do crédito. E que nós conseguimos expandir o debate sobre tanto a questão do papel dos bancos, como a questão da consciência de classe. É claro que com as limitações que toda a classe trabalhadora do mundo tem. Em 1985, 500 mil bancários paralisaram o sistema financeiro e colocaram em xeque a repressão à luta popular. A Contraficute é sucessora desse movimento e em seus 20 anos sempre esteve à frente da organização dos trabalhadores, em defesa dos seus direitos e também da democracia. Essa história, no entanto, começa muito antes e se concretiza durante a organização dos bancários para a Grande Greve de 1985, que parou os bancos em todo o Brasil. O país vivia a chamada Nova República, mergulhado em forte recessão, com grande pressão inflacionária e perdas salariais. Falava-se em pacto social para recuperar as finanças combalidas do país pelos anos da ditadura militar, mas recaía para os trabalhadores todo o ônus desse tal pacto. Em junho de 1989, o primeiro congresso do DNB elege a primeira diretoria, com Ricardo Berzoini, bancário do Banco do Brasil, presidente. Já o segundo congresso do DNB-CUT, em 1990, inicia os debates para transformar a entidade em uma confederação. O trabalho rumo à unidade nacional avança e, pela primeira vez, em 1991, o DNB apresenta à FENABAN a pauta de reivindicações dos bancários de todos os bancos. O terceiro congresso, em 1992, dá um passo gigantesco, transformando o DNB em Confederação Nacional dos Bancários, a CNB-CUT. Isso era fundamental para que a entidade pudesse assinar, com a FENABAN, a recém-criada Convenção Coletiva Nacional dos Bancários. Quando nós rompemos com a CONTEC, que não era democrática, e fundamos, com grande grau de risco político, uma confederação fora da legalidade oficial da época. Assim, em agosto de 1992, a CNB assina com a FENABAN a primeira Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, como responsável pela representação de 85% dos trabalhadores da categoria. Em 1994, no primeiro congresso da recém-criada CNB-CUT, o bancário do BB Sérgio Rosa é eleito presidente. Um ano depois, outra grande conquista. A categoria torna-se a primeira a inserir em acordo coletivo o direito à participação nos lucros e resultados, PLR. O Vale Alimentação passa a ser pago também às bancárias em licença maternidade. Muita coisa há de se comemorar com relação às mulheres. Temos conquistas históricas. A primeira delas foi a conquista do auxílio creche, que foi revolucionário para nós bancárias, muito importante. E mais recentemente, essa questão da violência contra a mulher, onde há uma cláusula na nossa convenção coletiva que protege a mulher no seu âmbito familiar. Foram muitos avanços nesse período. Agora, foi um período muito difícil. Por exemplo, nos bancos públicos, nós tivemos praticamente um congelamento salarial. O enfrentamento do governo com as estatais foi muito grande. Um exemplo disso foi a greve dos petroleiros. Os petroleiros tentaram enfrentar esse processo de perda de direitos e de congelamento salarial, fizeram uma greve muito vigorosa. Nessa greve sofreu uma repressão policial, houve invasão nas refinarias que estavam em greve, houve prisão de sindicalistas, houve demissões em massa, houve multa aos sindicatos. Então,
a resposta do governo à resistência sindical foi muito forte, impactando inclusive o ânimo de luta de outras categorias. Diante do alarmante adoecimento dos bancários, em 1998, a CCT passa a contar com a implantação de um programa de prevenção, tratamento e reabilitação das lesões por esforços repetitivos, as LERDORT. Naquele ano, Sérgio Rosa, que havia sido reconduzido à presidência da CNB, assume como vereador em São Paulo. A bancária do Banespa, Célia Cantu, toma posse, a primeira mulher à frente da entidade. Ele foi eleito vereador, aí eu acabei assumindo, eu era secretária-geral, acabei assumindo a CNB até o congresso seguinte, né? Que no congresso seguinte eu já saí. Mas a gente tinha várias mulheres na presidência do sindicato, tinha a Fernanda no Sindicato do Rio, tinha a Érica em Brasília, a gente teve a Marília em Belo Horizonte. Então, a gente vinha de uma história em que as mulheres na categoria bancária estavam assumindo postos de comando. A estabilidade da moeda elimina os ganhos inflacionários nas instituições financeiras. Para manter seus lucros, o setor acelera processos de automação, fechamento de agências, redução de postos de trabalho. A fusão entre bancos entra na ordem do dia e a pressão por metas de vendas de produtos começa a se tornar uma realidade na vida dos bancários. Juros, tarifas e serviços financeiros passam a ser o principal quinhão. O bancário torna-se cada vez mais um vendedor. O Brasil convive com ameaças aos bancos públicos, crescimento baixo, desemprego elevado, vulnerabilidade externa, dependência de fluxos financeiros internacionais. O Fundo Monetário Internacional, o famigerado FMI, assombra a sociedade. Os planos de demissão voluntária, os PDVs, acumulam-se. Em seu segundo mandato, o governo FHC inaugura um novo arranjo macroeconômico baseado em metas da inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Em 2000, o terceiro congresso da CNB-CUT leva novamente uma mulher à presidência da entidade, Fernanda Carizio, bancária do BB. Então, era um processo de terceirizações, privatizações, que atingiram principalmente o sistema financeiro. Então, de 2000 a 2003, essa situação foi se agravando e, ao mesmo tempo, gerando um processo de luta também, talvez mais acerbado, em função de que nós teríamos eleições em 2002. Então, foi um processo complicado, se concretizavam as privatizações dos bancos estaduais, se concretizavam também as vendas dos grandes bancos privados, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, só 5 bancos, na verdade, existindo. Logo, tudo isso mudaria com a eleição, em 2002, de Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro presidente da República proveniente da classe trabalhadora. Então, a gente viu aí uma oportunidade de ter, como você colocou, um primeiro governante vindo da classe trabalhadora, que era o Lula. Então, foi importante a gente trabalhar nesse sentido, comprometer a nossa luta para mostrar para todos os bancários o que isso podia significar. Lembrar, por exemplo, no caso dos bancos públicos, que ficaram 8 anos sem reajuste salarial, reajuste zero, só ganhando uns miseráveis abonos. Então, como mostrar isso? Olha, esse é fruto de um governo neoliberal, de um governo que quer privatizar, que quer acabar com o direito do trabalhador. Então, como a gente pode mudar isso? Elegendo um trabalhador. O líder metalúrgico assume em 2003 e muda a relação entre o governo federal e o movimento sindical. O respeito passa a pautar os debates. É também em 2003 que o 4º Congresso da CNB-CUT elege como presidente Wagner Freitas, bancário do Bradesco, que em 2012 seria eleito presidente da CUT. Eu, como presidente da Contraf, fui procurar o Lula. Falei, presidente, a gente não está conseguindo fazer. Os presidentes do banco que você indicou, os caras não querem. A gente está tentando propor uma negociação coletiva unificada. Eu expliquei para o Lula que era. Ele falou, pô, isso é bom pra caralho. Por que os caras não querem fazer? Não querem fazer, por motivos deles, mas não querem fazer.
Aí nós conversamos com o Lula, explicamos muito com ele, nosso pessoal ajudou bastante também, né? Aí o presidente teve uma hora que ele chamou todo mundo e falou assim, conversou bastante, me chamou lá para uma reunião aqui em São Paulo, no Banco do Brasil aqui, que era a sede do banco, os caras vieram, Wagner, dia tal você pode ir lá chamar os caras que vai assinar o acordo. A estratégia demonstrou-se um sucesso. Em 2004, BB e Caixa se comprometem a seguir as cláusulas da CCT. Nova e dura greve vitoriosa, e os bancários conquistam um aumento real de salário e de mais verbas, obtido consecutivamente até 2015. Em 2005, é assinada a primeira Convenção Nacional dos Bancários, com a participação do Banco do Brasil. Os empregados da Caixa conquistam a equiparação do valor da cesta alimentação da CCT. Em 2003, o crédito consignado com desconto em folha do pagamento empresta dinamismo à economia. Todo esse cenário, no entanto, agrava a cobrança por metas de vendas na categoria. Isso leva às doenças mentais e comportamentais a principal razão de afastamentos de bancários. A criação da Contraf-CUT, em janeiro de 2006, em assembleia realizada em Curitiba, tem uma base sólida e democrática de anos de debates, lutas, conquistas, e está calcada na organização e unidade da categoria bancária em todo o Brasil, mantendo os mesmos princípios que nortearam o DNB e a CNB. A construção de um sistema financeiro mais justo, com um olhar para os trabalhadores que fazem serviços bancários, mas estão excluídos dos direitos previstos pela CCT da categoria. Luiz Cláudio Marcolino, bancário do Itaú, é eleito como o primeiro presidente da Contraf-CUT. Porque a nossa intenção, quando se criou a Contraf, como eu disse, não adianta você discutir ou representar só os bancários, tem que representar o conjunto da classe trabalhadora. E cada vez que você montava um segmento ou terceirizava uma parte do trabalho bancário, o que ia acontecendo? As pessoas começavam a ter jornada de 6 horas, tinha jornada de 8. Em vez de você ter direito ao vale alimentação, melhor reduzir o valor do vale alimentação. Depois nós conquistamos mais para frente a partição dos resultados, mas esse segmento, inclusive, demorou a ter esse direito. Então você tinha segmentos diferentes dentro do sistema financeiro com salários menores, com direitos menores. Então, se você deixa isso acontecer, a tendência depois é reduzir ainda mais na condição de trabalho da categoria bancária. Então, quando a gente pensou na Contraf, é abarcar esse conjunto dos trabalhadores, do segmento dentro do sistema financeiro, para poder manter o direito, garantir também uma melhor condições de trabalho. Logo depois, no primeiro congresso da Contraf-CUT, realizado em abril, Wagner Freitas é reconduzido à presidência da entidade. A categoria bancária lutou muito por uma organização nacional que fosse democrática e comprometida com os interesses dos bancários. A Contraf hoje representa esta unidade nacional da categoria. E esta união nacional é que nos dá força para que conquistemos direitos, inclusive, acima daqueles previstos em lei. Naquele ano, a Caixa também passa a assinar a CCT e os bancários conquistaram o valor adicional da PLR. O fortalecimento dos bancos públicos, antes ameaçados pelas privatizações, seria crucial na crise financeira mundial de 2008, considerada a maior desde o crash de 1929. A atuação anticíclica dessas instituições, com expansão do crédito na manutenção da economia interna e financiamento de políticas públicas, manteria o Brasil a salvo, encarando, nas palavras de Lula à época, como marolinha o tsunami que atingiu o mundo. A redução de impostos em setores específicos, investimentos em estatais e a política de valorização do salário mínimo, construída entre o governo federal e o movimento sindical, estiveram na base da resistência econômica brasileira nesse período. Então, quando a gente também tem a ousadia de falar que a gente quer discutir um outro sistema financeiro, você não está falando de salário. É a contribuição que os bancários, com a sua visão de classe, eles querem dar para a sociedade, né? Porque nós somos classistas, né? É importante defender o salário, mas se você abrir mão, né, desse principal setor que você faz parte, você ficar calado, não vai. Então, acho que por isso que tem uma grande conquista que as pessoas normalmente não veem,
que é a luta que a gente fez pela não privatização dos bancos públicos. Eu acho que isso é fundamental. O segundo congresso da Contraficult, em 2009, elege Carlos Cordeiro, bancário do Itaú, para a presidência da entidade. Em 2010, o Partido dos Trabalhadores vencia a terceira eleição consecutiva e o Brasil elegia Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta da República. O país começava a viver uma turbulência iniciada com mobilizações contra o aumento no valor dos transportes públicos e que se desenrolaria numa de suas maiores crises políticas. Os bancários trabalharam duro numa grande mobilização que impediu a votação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, do projeto de lei PL 4.330, que liberava a terceirização de serviços. E a outra conquista, que eu tenho um carinho muito grande é a luta contra a terceirização do 4330. A luta que nós tivemos para barrar isso era a eleição, era o governo da Dilma. Era um projeto que veio lá do Sandro Mabel, que era para terceirizar tudo. Depois o deputado Arthur Maia, que era da Bahia, pegou esse projeto e falou, olha, agora tudo pode ser terceirizado, uma escola pode levar alguém para ser professor e não ser representado pela escola, assim como agora também os bancos podem pegar uma agência que tenha caixas e nessa agência contratar os caixas, essa agência coloca aqui dentro e esses trabalhadores não seriam então bancários. E foi uma luta muito dura, muito forte que nós fizemos. Praticamente todas as semanas a gente colocava bancários lá e nós fizemos em conjunto com os petroleiros, com os comerciários, com o pessoal da segurança, a CNPV, e nós conseguimos. O quarto congresso da Contraficult, em 2015, elege Roberto von der Osten, também bancário do Itaú, presidente da entidade. Diante de um cenário internacional deteriorado e da queda nos preços das commodities, a economia brasileira desacelera. Após o imenso desgaste iniciado em 2013, promovido pelos partidos de oposição com a ajuda da imprensa comercial, em 2016 a presidenta Dilma Rousseff sofre um impeachment sem ter cometido qualquer crime. O movimento sindical bancário alertava: esse golpe é contra os trabalhadores. E assim foi. O vice, Michel Temer, assume e faz uma reforma trabalhista e previdenciária que eliminava direitos, bem ao gosto dos patrões que ajudaram a financiar o golpe contra Dilma. Afirmo para você que nós estivemos na direção da Contraf num período muito conturbado e de profundas transformações na sociedade brasileira. Nesse caos, os bancários mantiveram a unidade e mais uma vez foram visionários. Pela primeira vez é fechado com a FENABAN um acordo com validade de 2 anos e aumento real já firmado para 2017. O respeito à CCT estava garantido até 2018, inclusive a PLR social da Caixa. Diante de toda essa conjuntura, o comando enxergou uma janela de oportunidade e pensou: é estratégico fazer um acordo de 2 anos agora. Garante um tempo para a gente enfrentar essa reforma que vem, e mobilizar e organizar os trabalhadores para a resistência. E isso se mostrou providencial, porque no ano que vem, no ano próximo, 2017, teve a reforma trabalhista que flexibilizou, modificou mais de 100 artigos da CLT, que tem 922 artigos. Tivemos grande parte dos que tratam das relações de trabalho, de contratação, de jornadas modificados, e os bancários resistiram porque tinham um acordo que ultrapassava esse período. E quando veio a pandemia e nós não conseguimos fazer enfrentamento de rua, greve presencial, vamos dizer assim, esse acordo de 2 anos foi providencial. Nos bancos, a pressão por metas se intensifica diante do aumento da população com acesso aos serviços financeiros. Também se acelera a transformação digital com o mobile banking, além do surgimento das fintechs e o início da utilização da IA. Então nós percebemos que a tecnologia
além de ter modificado o sistema financeiro, ter modificado o bancário, também modifica o sindicato, que tem que mudar sua pauta e colocar na sua pauta a luta mais presente nas questões de saúde, a defesa contra o assédio moral, assédio organizacional, a luta contra assédios, né? E principalmente a luta contra o monitoramento invisível, um monitoramento digital feito por algoritmo, né? E modifica, então, impacta profundamente o sistema financeiro. Se o Brasil perder uma mulher presidenta, o 5º Congresso da Contraficut, em 2018, elegia uma bancária do Bradesco, Juvândia Moreira, a primeira presidenta da entidade. A negociação dos bancários ela tem importância muito grande para a sociedade. Se juntarmos o que é pago em cesta alimentação, ticket de refeição, 13ª cesta alimentação, participação nos lucros e resultados, além dos salários e dos demais direitos, são mais de 100 bilhões de reais circulando na economia, fortalecendo outros setores, distribuindo renda, tudo através da negociação coletiva dos bancários. Isso é fundamental para o fortalecimento do país. Além de garantir todas as cláusulas da CCT, diante das ameaças do desmonte trabalhista de Temer, a luta dos trabalhadores em 2018 conquistou reposição da inflação, mais aumento real também para 2019. Também foi assegurado o reconhecimento do modelo e do financiamento da Organização dos Trabalhadores. O que nos ajudou a não perder direitos? Foi a mesa única. A unidade nacional construída lá atrás, isso nos ajudou a não perder direitos. Isso nos ajudou a manter os acordos coletivos, a convenção coletiva, porque nós dissemos na mesa, nós só saímos da mesa com todo mundo fechando acordo sem tirar direitos. Se vocês vierem tirar direitos, seja do Banco do Brasil, da Caixa, do Banco do Nordeste, enfim, se for para retirar direitos, nós não vamos fechar a Convenção Coletiva Nacional e vamos ter problema, vamos fazer greve, sabendo da dificuldade que seria e do quanto que seria retalhado. Essa greve seria retalhada. Mas nós falamos, só saímos se for todo mundo junto. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. O dito popular se comprovou com a posse de Jair Bolsonaro em 2019. Os bancários mantinham seus direitos protegidos pela CCT, mas voltavam a pairar as ameaças aos bancos públicos, aos empregos, à organização sindical. Mudanças tecnológicas se aceleraram. Plataformas digitais, aplicativos via smartphones. Em campanha nacional, a categoria neutralizou, via acordo aditivo, os efeitos da MP 905, impedindo o trabalho bancário aos sábados e garantindo a jornada de 6 horas, de segunda a sexta. Manteve a gratificação de função de 55%. Determinou que a PLR continuasse a ser negociada pelos sindicatos. Além disso, impediu os bancos de contratarem trabalhadores ganhando menos que o piso. Era o ano de 2020, quando a pandemia da Covid-19 trouxe novos imensos desafios para o povo brasileiro, notadamente sob um presidente da República negacionista, que se recusou por meses a comprar vacinas, levando milhares de pessoas à morte. O movimento sindical reforçou sua unidade e partiu para a linha de frente da defesa da vida dos bancários, considerado serviço essencial, que não poderia suspender suas atividades. Na Caixa, por exemplo, os empregados foram responsáveis pelo pagamento do auxílio emergencial, conquistado na luta pelos trabalhadores, aos brasileiros em situação vulnerável durante a pandemia. A categoria foi uma das primeiras a debater o teletrabalho e protocolos de prevenção. Em 2021, após muita cobrança do movimento sindical, os bancários foram incluídos nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Era difícil, nós fizemos 50 rodadas de negociação na pandemia. 50. Nós conseguimos estabilidade por um período provisória, conseguimos colocar mais de 300 mil pessoas em casa no teletrabalho. As agências não podiam parar, porque senão a economia toda parava e as pessoas iam morrer de fome, ia ser um caos. Mas a gente conseguiu proteger os trabalhadores com máscara, com álcool em gel. Cada vez mais os bancários com a expansão das fintechs e empresas tecnológicas fazendo o papel dos bancos.
O sistema financeiro passa a ser um ecossistema de plataformas digitais. Caem o número de agências e os empregos bancários. A importância da organização dos trabalhadores por ramo financeiro, caminho escolhido pela categoria há 20 anos, se evidencia. O desafio agora é regular as relações de trabalho em ambiente digital. O 6º Congresso, realizado em 2022, reelege Juvândia como presidenta da Contrafcut. Das 10 maiores instituições financeiras que tem hoje, 4 são fintechs. São instituições de pagamento. 4 gigantes. O Nubank vale mais na bolsa do que o Itaú. Passou todos os bancos e está superando a Petrobras em valor de bolsa. Então, empresa que surgiu e que cresceu ali na pandemia. O Mercado Pago hoje também é uma das empresas mais valiosas e surgiu com a pandemia. O setor financeiro, ele passou por várias regulações com a mudança, por exemplo, contenção da inflação e com esses avanços tecnológicos, aqueles que são bancos, fazem tudo que banco faz, mas não estão regulados como banco. Não pagam o mesmo imposto que banco paga, não tem os mesmos direitos trabalhistas. Acho que esse é um dos desafios da categoria bancária no momento, é pensar a regulação, o enquadramento sindical exato desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, garantir direitos para eles e defesa do emprego bancário, porque com os avanços tecnológicos o emprego bancário tem caído, tem diminuído, fechamento de agência, esse modelo de banco que essa nova realidade trouxe, os bancos no Brasil são, de longe, mesmo comparado com os bancos no mundo, o setor que mais usa tecnologia, depois do governo, são os bancos, mais investem em tecnologia aqui no Brasil. Então é o setor que usa muito da inteligência artificial. Então mesmo essas áreas de TI, esses trabalhadores criam sistemas que depois dispensa até o próprio trabalho. Lula é eleito novamente presidente da República e toma posse em 2023. Um país destroçado exigiria muita união e força para sua reconstrução, qualidades que a categoria bancária nunca perdeu de vista. A campanha de 2024 demonstrava a importância do respeito à representação dos trabalhadores, com um aumento real para salários e vales garantidos até 2026. A CCT passa a contar com medidas para ampliar o número de mulheres na tecnologia, além de avanços importantes para LGBTs, pessoas com deficiência e neurodivergentes. Isso, inclusive, foi uma questão levantada pela Ivone, que ela coordenava o comando junto comigo. Ela falou assim, olha, eu estava olhando aqui, como está reduzindo a presença das mulheres, eles estão fechando agências, e, portanto, lá onde tem maior número de mulheres, e está crescendo na área de TI, e a área de TI não tem mulheres. Nas universidades não tem, mas na categoria TI são 23% só de mulheres na TI, na categoria são 48%. Ou seja, se essa área cresce muito e a outra diminui, nós vamos ser o quê? 30%, 40% de mulheres só na categoria? E aí a gente começa cobrando dos bancos contratação de mulheres nessa área, contratação de mulheres. E eles falam, mas a gente não acha no mercado de trabalho, não tem mulheres preparadas, a gente até quer contratar. É verdade, tem dificuldade de contratar mulher nessa área mesmo. Então a gente falou, então tem que fazer um programa de formação, e aí a gente cria nesse acordo coletivo 3.100 bolsas. Ao comemorar 20 anos de fundação, a Contraf olha para sua história com gratidão a todas e todos, dirigentes e funcionários, que ajudaram a construí-la. Se fortalece com cada etapa vivida e enxerga um futuro de grandes desafios, com muita responsabilidade, na certeza de que a unidade nacional é a força dos trabalhadores do ramo financeiro. Então, veja, a Contraf tem um papel porque essas lutas todas, elas têm a interface social, pública, não é só de uma categoria. Essa de regulação não é. Essa da inteligência artificial, os impactos na vida dos trabalhadores também não é. O Congresso está tentando regular a inteligência artificial, criar regras. Nós estamos lá, mandamos proposta, tem que fortalecer a negociação coletiva, tem que obrigar necessariamente, se você adota uma inteligência artificial que elimina empregos, você tem que negociar e discutir transição, período de transição, formação desses trabalhadores, realocação, para onde vão. O próprio poder público tem que ter áreas que consigam realocar esses trabalhadores, formar para que eles estejam preparados para esse novo emprego.
Tudo isso é fundamental, a gente está ainda na luta para construir o ramo financeiro, assim como muitas categorias estão. E a gente precisa avançar para além do ramo. Nós precisamos construir os macrosetores, nós precisamos agregar cada vez mais. A CUT tem esse programa, essa defesa, é difícil implementar porque é difícil mudar